Eu sou o Jonas, esse é o Moto Cilindrada e essa é a Tiger Sport 660. Essa aqui é uma aposta da Triumph com uma moto de média cilindrada, mas que pode ser usada para viajar e também para um uso urbano. A gente tem algumas soluções e economias da Triumph que dá para perceber, sabe? Não passa uma sensação de ser uma moto muito premium, mas ao mesmo tempo a gente tem tudo aqui. Um motor compartilhado com a Trident de 81 cavalos, muito capaz e muito linear. Isso é muito mais do que as concorrentes Honda CB500X e Versys 650. Triumph Tiger Sport 660. Importante aliar a expectativa sobre o que é essa moto e qual a proposta dela. Aqui a gente tem uma moto crossover, indicada para viajar, dá para fazer um uso urbano também. E junto com o motor, a gente tem um grande destaque que é o som dessa moto. Um ronco 3 cilindros com aquele característico assovio, de novo contra Honda e Kawasaki com motores de 2 cilindros. Então vamos ouvir o ronco? Gostoso, né? Delícia o ronco. Então, deu pra ver que a moto tem uma pimentinha aí. A gente tem que lembrar que, apesar de ser uma moto de 57 mil reais, hoje no mercado brasileiro isso é um valor razoavelmente baixo para esse estilo de moto. Existe uma escolha em tudo preto, né? As peças todas pretas. Eu acho que isso acabou tirando um pouco esse ar mais sofisticado da moto, né? De ter um contraste da alumínio e preto. Então, assim, é difícil dizer exatamente quais pontos, mas o acabamento no geral, né? Por exemplo, se a gente olhar os botões, né? São botões um pouco mais duros. Isso aqui é bem plástico mesmo, sabe? Esses suportes aqui dos botões e tal. Então, de modo geral, a moto passa um pouco essa sensação de ser uma moto um pouco mais simples, mas de novo, acaba sendo uma moto com ótimo custo-benefício, porque a gente tem um motorzão e a gente tem algumas concessões da Triumph. Uma delas é o painel. Então, eu vou ligar o painel aqui e vou falar um pouco sobre ele. A gente tem um painel pequeno e que, quando a gente está montado na moto, o cabo da embreagem atrapalha um pouco a visão e ele é um pouco baixo, então isso atrapalha um pouco também. E aí no painel a gente tem uma divisão. Em cima a gente tem um painel digital analógico e embaixo a gente tem um painel de TFT bem pequeno. E a forma que ele acontece, né, a forma que ele mostra as informações, acho que até para conversar um pouco com esse painelzinho digital, é bem simples, não passa nem a impressão de ser um painel de TFT. Mas ele tem aqui computador de bordo, a gente tem 2 modos de pilotagem, então a gente tem o modo Road, que seria o modo convencional dela, e a gente tem o modo Rain, em que a gente tem um pouco menos de potência, controle de tração e um pouco mais de ABS. Conjunto de farol 100% de LED, né? Então o famoso Full LED. A gente tem um farol bem bonito com acendimento dianteiro, de um lado farol baixo, do outro farol alto e os DRLs também. Conjunto de freio muito capaz, Nissin na frente e atrás, 2 discões aqui, um disco na traseira, ambos com ABS. Uma suspensão dianteira muito bonita da Showa, invertida, só que sem regulagem. E na traseira a gente tem uma suspensão Showa também, só que dessa vez com ajuste hidráulico na pré-carga. Basicamente é um botãozinho que a gente gira e deixa a moto um pouco mais dura ou um pouco mais macia. Isso vai ajudar, de repente, quando a gente está com garupa, a deixar um pouquinho mais rígida ou fazer uma condução mais esportiva. Na cidade dá para deixar um pouquinho mais macia. Então a gente tem uma forma simples de regular isso sem ser eletrônica. Boa solução. E reforçando esse aspecto aventureiro, a gente tem um tancaço de 17 litros. Junto com ele, um acabamento muito legal aqui na tampa de combustível. E para falar um pouco sobre ciclística dessa moto e uso, eu vou subir nela. Apesar de, olhando de fora, parecer uma moto grande, ela é uma moto bem compacta, né? A gente tem um guidão que não é tão largo assim e ele é bem alto, né? A gente tem um riser aqui, a gente tem uma curvatura também razoavelmente, né, que deixa ele numa altura legal,
né? Os cotovelos não ficam numa posição muito esportiva, né? Aqui a gente está numa posição bem relaxada, coluna. Pedaleira, a gente tem uma posição intermediária, né? Então não tem uma posição nem tão reta, nem tão para trás, né? Que seria para um uso mais esportivo na estrada. Bolha com regulagem manual. Sinceramente, é um pouco estranho esse sistema. Ele tem uns parafusos na frente com arruela, parece um pouco adaptado, mas funcional, por enquanto. Eu não sei, com o passar do tempo, se isso pode gerar alguma folga, né? Não sei como é o sistema interno disso aqui, mas resolve, né? A gente tem uma bolha regulável aqui, vamos voltar a ela. A gente tem suportes aqui para baú lateral original da Triumph, em que a gente não precisa colocar, né, um ferro aqui, alguma coisa para prender. Então isso é muito legal, porque deixa a moto um pouco mais fininha para usar na cidade, um pouco mais esportiva, e ao mesmo tempo, se for viajar, a gente só encaixa os baús. Esse aqui é um bagageiro opcional, né? Originalmente ela só vem aqui com a traseira, né? Termina aqui. Então aqui a gente tem esse suporte para colocar o baú. Vamos falar um pouquinho sobre garupa. Então aqui, vamos abrir as pedaleiras. Isso. Então aqui a gente tem um banco que não é muito grande, né? Ele é um pouquinho estreito, macio, né? Eu acredito que com o baú, a garupa ou o garupa possa ter um pouquinho mais de conforto encostando aqui. Só que a gente percebe que a maior parte do banco é para o piloto. A gente acaba tendo o banco aqui do garupa bem reduzido, mas confortável. A posição da pedaleira, inclusive, não é muito alta, ó, tem uma posição legal. Tem uma distância legal também da pedaleira do piloto, né? Mesmo que o piloto ficar aqui com a pontinha do pé, o garupa ainda consegue ficar numa posição interessante. Então eu acredito que seja uma moto legal para viajar, né, em dois, com mala, de repente com a malona aqui do lado também. Essa Tiger é da 4Ride, né? Então eles têm um sistema de compartilhamento de moto. Você compra um quarto da moto, né? E pode usar a moto o equivalente a isso, né? Então geralmente uma semana no mês, ou você pode pegar um período maior nas férias também. Bem legal, porque aí além de usar essa moto, a gente pode usar outras motos também, né? Trocar, enfim, até uma forma legal de conhecer vários modelos, inclusive esse aqui, né? Que tá na frota da 4Ride. Então se informa lá, vê as cotas das motos disponíveis, né? Eles sempre estão comprando motos novas. Então a gente tem motos que vão desde os 60 mil, 50 mil reais até os 200 mil reais. Então tem uma gama muito legal. E para testar essa moto a gente vai pegar um pouquinho de estrada, um pouco de cidade, entender um pouquinho o comportamento dela. Aqui eu tô a 4ª marcha com o motor bem solto. Realmente a posição de pilotagem dela é bem confortável e é uma moto bem levinha. Motor super linear, né? Então não é um motor que dá tranco, ó. Mesmo que eu der mão aqui, ele vem bastante linear, diferente da Street Triple, que é um pouquinho mais brusca. O motor 3 cilindros é legal porque a gente tem torque lá embaixo, né? A moto já tem força, ó. Eu tô em terceira, se eu der mão ela vem. Realmente a posição é muito confortável. Eu tô com as costas totalmente retas, e a moto é muito leve, é muito pequena embaixo da gente, sabe? Não tem nada a ver com a Big Trail, a pilotagem dela. E é muito rápida, né? Essa mudança de trajetória aqui, ó, a moto é muito rápida por conta das rodas de aro 17, né? É uma moto ideal para uso dia a dia mesmo, né? Ir e voltar ao trabalho, viajar final de semana, pegar uma estradinha. Imagino que é bem a proposta da moto, ter bastante esportividade também dentro da categoria. Fácil se locomover aqui com o guidão dela, mesmo no meio do trânsito. Agora dá para perceber que a bolha também dá uma protegida legal. Aqui andar um pouquinho no trânsito urbano, entender como a moto se comporta, ó. Bem legal. Em terceira a gente acelera, consegue sair do trânsito. Uma coisa bacana é que é uma moto que esterça bastante, né? Então, ó, só para testar, ó, o quanto ela esterça. Muito, cara, difícil ver isso em uma moto de média cilindrada.
Isso ajuda muito a gente aqui no trânsito, né? Porque além de ser uma moto leve, baixa, né? Então aqui ó, tô com praticamente os 2 pés inteiros no chão, né? Eu tenho 1,80, facilita muito para manobrar. A gente ainda tem essa questão dela estressar bastante. Se curtiu o vídeo, curta, compartilhe, principalmente manda para os amigos e não se esquece de se inscrever. É muito importante nesse momento a gente conseguir novas inscrições, trazer novas pessoas para o canal para que a gente possa fazer vídeos de outras motos também. Valeu!